ao nosso Pai Celestial, nosso Mestre Senhor Jesus, que eles possam nos abençoar hoje, nesse nosso estudo, que nós possamos entender, né, as escrituras, que possa abençoar os nossos instrutores, professores, que eles possam ter a sabedoria e o discernimento, o melhor que eles puderem para repassar para nós, para o nosso aprendizado, e que nós possamos praticar os ensinamentos de nosso mestre, que é o mais importante de tudo, que ele possa nos orientar e sempre iluminar os nossos passos, para que nós possamos conseguir chegar no final, nesse caminho de Cristo. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Janete. Vamos ver aqui. Todos estão vendo? Sim. Ah, que bom. Então, vamos começar de onde paramos, né? É bem lógico. Pneumatografia. Eu tinha dificuldade antigamente de falar esse nome, e aí que eu comentei da outra vez, né? Lembra de carro, pneumatografia. Então, aí fica fácil da gente lembrar. O que é pneumatografia, né? É a escrita mais comumente chamada escrita direta, a gente vai ouvir muito isso, né? Ler a escrita direta, né? Mas a gente vai ver mais nas literaturas a escrita direta, né? Mas é importante nós sabermos também a parte técnica, né? Para nós também, quando ouvirmos, já sabemos do que se trata. Então, a escrita direta é a que se produz espontaneamente, sem o concurso nem da mão do médio, nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel em branco, dobrá-la, depositá-la em qualquer parte, né, numa gaveta, simplesmente sobre um móvel, um recipiente fechado, não importa, né? Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ao cabo de mais ou menos tempo, encontrar-se-ão traçados no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações. Então, nós vamos ver que não é algo constante, né? É raro, mas é muito importante, e Kardec usou bastante isso na decodificação, principalmente na parte de manifestações físicas, para mostrar a veracidade da nova doutrina, das novas leis, né? Então, pega-se um papel em branco, uma folha dobrada ou não, coloca-se numa gaveta, tranca-se, e depois de alguns minutos, algum tempo, terá alguma mensagem, frase, palavras, algo escrito que não pôde ser manuseado por ninguém. Uma gaveta está trancado ali. Então, foi feito muito desses experimentos, né, principalmente na época de Kardec, na decodificação espírita, para mostrar, né, a veracidade desta nova doutrina. Como sempre, né, só relembrando, qualquer dúvida, algum comentário, só levantar a mãozinha que a gente passa a palavra, né? Se ao papel se juntasse um lápis, poderia supor que o espírito se servira desse para escrever. Mas isso não acontece, né? É simplesmente uma gaveta vazia, um local, um recipiente vazio, e coloca lá só o papel, né? Mas, uma vez que o papel é deixado inteiramente só, evidente se torna que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. Então, como já falamos, a gaveta é mais simples de nós exemplificarmos, né? Uma gaveta com chave, nada dentro, coloca-se o papel em branco, tranca-se e, após algum tempo, vai ter uma mensagem, uma frase, alguma dissertações, como Kardec fala, algo escrito. Então, ele percebe-se que não houve o concurso do médium, não houve do lápis ou da caneta, realmente foi, como nós já vimos antes, através da manipulação fluídica, que se processou toda aquela escrita, né? Dessa faculdade mediúnica surgiu o nome médium pneumatógrafo. Aí nós vamos ver. Vai ter um capítulo mais para frente no Livro dos Médiuns, especificamente
para pneumatografia. A gente vai entrar mais em detalhes. Então, aqui no Laboratório do Mundo Invisível, Kardec dá uma pincelada sobre pneumatografia. Mas a gente vê no Livro dos Médiuns, vai ter um capítulo especialmente para esse fenômeno. A gente vai entrar em mais detalhes, né? Que é o médium pneumatógrafo, que é dado aos médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta. Fato que não é possível a todos os médiuns escreventes. Então, nós vamos ver depois a tipicidade da mediunidade, nós vamos ver que tem os médiuns escreventes, mas nem todos os médicos escreventes têm essa especificação de ser médium pneumatógrafo. Depois nós vamos, quando nós estudarmos mais para frente a mediunidade específica, nós vamos estudar um médium pneumatógrafo. Você vai ver quais são os diferenciais que tem do médium escrevente. E vamos ver também, mais detalhadamente, seria a mediunidade da pneumatografia. Ok? Algum comentário? Alguma dúvida? Por favor, né? A mãozinha. Continuando, né? Segundo Kardec, a faculdade de pneumatografia é rara. Como nós falamos, é muito rara. Realmente serviu bastante para que pudessem, através das manifestações físicas, comprovasse a veracidade do espírito, né? Dessa nova doutrina do espírito desencarnado. Ela se desenvolve provavelmente pelo exercício, mas sua utilidade prática se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações, porque não se trata a transmissão de longas dissertações, o que é mais próprio à faculdade de psicografia, e que Chico Xavier e Divaldo Franco são exemplos bem conhecidos dos espíritos e também dos não espíritas. Então, como nós falamos, a pneumatografia para comprovar a veracidade do fenômeno, porque não, através dessa metodologia, desse fenômeno da pneumatografia, não existe grandes dissertações, né, como existe já na psicografia, do qual nós conhecemos, né, Chico Xavier, que escreveu mais de 500 obras, Divaldo mais de 200 obras, né? Realmente era o fato que a mediunidade de psicografia nos fornece a facilidade a esses médiuns de escrever livros, etc. e etc. Né? Gabriel Delany, que foi um grande estudioso, um grande continuador da doutrina espírita, como Leon Denis, por exemplo, né, Gabriel Delany, no seu livro O Fenômeno Espírita, diz que a primeira notícia a respeito da escrita direta se deve ao barão de, gente, Gualdestubert, não sei se é essa pronúncia, me desculpe, autor do livro La Réalité des Esprits. Então, aqui dá para a gente traduzir a realidade dos espíritos, né? Publicado também em 1857, no qual se encontra relatadas as primeiras experiências de escrita direta realizadas na França. Então, você vê como os continuadores de Kardec, né, como Gabriel Delany, nos mostra, através de outras obras, que os fenômenos continuam, são catalogados, né, sempre observando o critério, a observação, o método científico, filosófico, método literário, pedagogo que Kardec tinha para exemplificar esses fenômenos, né? Em seu livro acima, né, La Réalité des Esprits, Delany explica como o barão de Gualdestubert obteve na França os primeiros resultados nessa modalidade de comunicação e transcreve os relatos da escrita direta feitos por Wallace, Oxon, Zoner e Dr. Gibier. Então, realmente, é o pequeno espaço que Kardec aqui quis mostrar da
pneumatografia. Algum comentário? Alguma dúvida? Como o procedimento? Podemos continuar? Eu quis trazer aqui, tem inúmeros, estamos sempre frisando, como tem material literário nas revistas espíritas, né? E é muito importante da sua leitura e do seu estudo, sempre convencionando-se das obras básicas, né? O Pentateuco de Kardec, para criar a base da doutrina espírita, e depois as revistas espíritas que nos trazem ensinamentos maravilhosos, dos catalogados, exemplos. E eu trouxe aqui da Revista Espírita, de agosto de 59, um relato sobre a escrita direta, para nós termos ideia que Kardec se preocupou muito com isso e deixou relatado nas revistas espíritas todos os fenômenos que ele pôde acompanhar ou aqueles que ele recebeu de médios, de pessoas idôneas, de acordo com a doutrina espírita, e para que ele estudasse aquele fenômeno e, se convencido da veracidade, ele publicava na Revista Espírita, porque ele tinha essa preocupação, essa responsabilidade de trazer sempre a verdade. Então, tem lá na Revista Espírita, em agosto de 59, e tem vários outros, eu trouxe esse só para elucidar a questão da escrita direta, né? O general russo, Conde de B, ele nos traz a identificação, mostrou-nos uma estrofe de 10 versos alemães obtido desta maneira, né? Através da escrita direta, por intermédio da irmã do barão de Gondestubé, simplesmente colocando uma folha de papel arrancada de sua própria caderneta, colocou debaixo do pedestal do relógio da chaminé. Olha aonde ele colocou, né? Tinha vários locais. Ele colocou esse debaixo do pedestal do relógio da chaminé. Tendo-a retirado, né, essa folha, ao cabo de alguns minutos, nela encontrou versos em caracteres tipográficos alemães, muito finos e de perfeita pureza, através de um médium psicógrafo, o espírito, perfeita pureza, ponto. Através de um médium psicógrafo, já era um médium psicógrafo, o espírito lhe disse que queimasse esse papel. E como ele hesitou, né, ele ficou hesitante, lamentando sacrificar um espécime tão precioso, o espírito acrescentou: não tem mais, não tenha medo, dar-te-ei um outro. Então podia queimar, né? Olha que interessante, né? Com essa garantia, lançou o papel ao fogo, depois colocou uma segunda folha, igualmente tirada de sua carteira, sobre o qual os versos se achavam reproduzidos, exatamente da mesma maneira. Como é interessante, né? Como naquela época a preocupação do plano espiritual realmente era provar a veracidade do fenômeno. Então, o espírito que trouxe aqueles versos através da pneumatografia ou escrita direta, né, falou: não, pode jogar fora, queima. E ele ficou preocupado, falou: mas como é que eu vou queimar uma preciosidade dessa? Falou: não se preocupe, te dou outro. E realmente fez o mesmo procedimento e os mesmos versos estavam sobre uma nova folha, né? Exatamente da mesma maneira como estava a primeira, né? Que interessante, né? Levantaram a mão, não consegui ver o nome. Quem? Eu, Zé Roberto, Neide. Ô, Neide, tudo bom, Neide? Tudo bem. Zé Que Roberto, bom. na realidade, toda e qualquer manifestação depende de um médico, certo? Sim, Esse certo. era psicógrafo e, não sei, na minha maneira de pensar, há muito tempo atrás, essas coisas existiam que hoje a gente não vê, né? E esse médium, ele fazia isso com esse objetivo, é simplesmente por ele ser um médium, não sei se o objetivo dele era esse de realmente experimentar esse tipo de manifestação,
tá? Mas eu queria saber como é que ele conseguia isso através da prece, de uma meditação muito grande, porque deve ser um médium assim, soberbo, né? Como nós vimos, né? Obrigado pela pergunta, Neide, bacana. Como nós vimos, né, o médium pneumatógrafo, né, é raro. Então, o que nós percebemos na decodificação da doutrina espírita? Esses fatos, essas manifestações físicas eram mais comuns para mostrar a veracidade dessa nova doutrina que surgia. Então, a finalidade da mediunidade desses médios realmente era mostrar que existia o fenômeno, para que Kardec pudesse catalogar, descrever, ver os procedimentos, como aquilo se processava, para ele incluir esse fato na doutrina, ele investigar, tomar aquilo como base, qual era o procedimento que o plano espiritual utilizava e catalogar para ele deixar, para que ele deixasse, olha, o médium pneumatógrafo age dessa maneira, a escrita direta é assim que funciona, é raro, mas é dessa maneira, você pega uma folha, coloca-se em determinado lugar e a escrita aparece. Ele falou, esse não será como foi alertado, isso não será o futuro da mediunidade para nos trazer informações será a psicografia, a psicofonia, né? Mas então, nesse caso específico, a espiritualidade, né, usava o médium naquele momento para demonstrar como funcionava esse tipo de trabalho, a escrita direta. Mas realmente isso foi na época da decodificação. Hoje, as questões manifestações físicas são mais deixadas de lado porque os mentores espirituais buscam a nossa perfeição moral, a nossa elevação moral. A manifestação física não é, nesse momento, mais necessário para nos mostrar essa nova doutrina. Para ensinamento, sim. Na época foi muito importante e continua sendo importante que Kardec deixou no Livro dos Médiuns. Mas hoje nós estamos buscando mais a parte moral, a nossa elevação moral, a nossa elevação espiritual. Quem mais levantou a mão? É o José? Obrigada. Isso. Por favor, José. É que ela falou assim, se esse médium teria ficado em oração e qualquer coisa assim, esqueci de responder, desculpa. E daí eu ia falar justamente isso, né? Que independe isso, porque ele tem a faculdade, mas se o espírito assim o quiser usar dessa faculdade, né? Então, sempre falar para ela que eu queria falar para ela assim que depende do espírito e não da gente, né? Do querer nosso. Isso, desculpa, bem lembrado, desculpa a Neide não ter respondido, obrigado, José. Realmente, Neide, é o processo normal, Neide, eu sei que você participa, né, de mesa mediúnica, e realmente o processo de meditação, de concentração, é a mesma finalidade que existe numa mesa mediúnica, no caso aí para a representação da pneumatografia. E como o José complementou, realmente de nós estarmos aqui disponível para que o espírito se queira passar essa mediunidade. Obrigado, José. Obrigado, Neide. Só corrigindo, Zé Roberto, eu só faço parte de grupo público, não faço parte de grupo mediúnico. Mas sou interessante. Mas já fez. Mas já fez. Já fez parte. Então, tá bom. Mais alguma pergunta, gente? Podemos continuar? Tá. Então, agora nós vamos formação de objetos tangíveis. Antes de nós... Então, aqui foi uma pequena pincelada sobre pneumatografia, que nós vamos ver com mais detalhe nos próximos capítulos, nos próximos estudos, tem um estudo direto de pneumatografia. Roberto. Oi.
Não sei se você sabe, eu já li isso e eu não sei indicar, mas parece que numa tradução da Bíblia, é onde três padres ou três pessoas lá do convento estavam traduzindo a Bíblia e, em determinado momento, um dos três morrem. E o Papa pede que os três assinem. E um deles, como tinha morrido, não tinha jeito de assinar. Aí diz que eles puseram dentro da gaveta essa Bíblia, né? E esperaram que a terceira pessoa pudesse assinar em determinado Quem, com- ponto. É que eu não sei, quem tá comentando? é José, só que eu não me Ô, Ju, lembrava. Só que eu não me lembro onde que eu li isso. Eu li, mas olha, não me lembro isso mais ó, direito. interessante, José. Eu não sabia desse detalhe. Puxa, bacana. Vamos tentar pesquisar e trazer depois a informação. Interessante. Muito interessante. Eu não me recordo onde que eu li. Eu tinha que rever tudo isso aí para ver se a gente acha de novo. Vamos tentar pesquisar. Muito interessante. Eu não sabia desse fato, não. Bacana. Obrigado por trazer para nós isso. Então, antes de nós continuarmos o próximo passo, boa noite, Angélica. Eu gostaria de trazer, deixa eu ver se está aqui. Ok. Eu ia trazer, eu tinha separado para nós comentarmos, para me ler alguma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, está aqui. Antes de nós iniciarmos o próximo slide, eu não estou apresentando slide, eu vou ler para a gente ter um pouquinho de entendimento que está no livro dos médios, tá? Então, isso está aqui, vou trazer para vocês uma leitura, não estou apresentando. Então, Kardec está trazendo. Ó, extraímos a seguinte passagem de uma carta que um dos correspondentes do Departamento do Jura enviou à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, alguém enviou, uma pessoa enviou para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Como já nos tínhamos dito, Senhor, os espíritos gostavam da nossa velha habitação. No mês de outubro passado, 1858, a senhora Condensa de C, amiga íntima de minha filha, veio passar alguns dias em nossa mansão, acompanhado do filhinho de 8 anos. O menino dormia no mesmo apartamento que a mãe. A fim de que ele e minha filha pudessem prolongar as horas do dia e da conversa, a porta comum se comunicava, seus quartos ficavam abertos. O garoto não dormia e dizia à sua mãe: "O que a senhora fará com esse homem que está sentado junto à sua cama? Ele fuma um grande cachimbo. Veja como enche o quarto de fumaça. Mandai-o embora. Ele sacode as cortinas." Tal visão durou a noite inteira. A mãe não conseguia fazer a criança calar e ninguém pôde pregar os olhos. Essa circunstância não surpreendeu a mim e nem a minha filha, pois sabemos que há manifestações espíritas. Quanto à mãe, imaginou que o filho sonhava acordado ou se divertia. E ele continua: eis um outro fato pessoal que comigo aconteceu no mesmo aposento, em maio de 1858. É a aparição do espírito de uma pessoa viva, que ficou admirada por ter vindo me visitar. Eis a circunstância. Eu estava muito doente e há tempos não dormia, quando vi às 10 horas da noite um amigo da família sentado perto do meu leito. Manifestei-lhe minha surpresa por sua visita àquela hora. Disse-me ele: "Não falai, venho velá-la. Não falai, é preciso dormir." Estendeu a mão sobre a minha cabeça. Abri os olhos várias vezes para saber se ele ainda estava lá, e cada vez que me fazia sinal para fechar e calar-me. Ele girava uma caixa de rapé entre os dedos, e de quando em quando tomava uma pitada, como fazia costumeiramente. Por fim adormeci, e ao despertar a visão havia desaparecido.
desaparecido. Diferentes circunstâncias me provaram que no momento dessa visita inesperada eu estava perfeitamente acordada e que aquilo não era um sonho. Quando de fato me visitou pela primeira vez, apressei-me em agradecer-lhe. Trazia a mesma caixa de rapé e, ao escutar-me, estampava o mesmo sorriso de bondade que eu notara quando me velava. Como me garantiu não ter vindo, o que, aliás, não me foi fácil acreditar, porquanto não teria havido nenhum motivo que eu impedisse a vir a tal hora passar a noite junto a mim. Compreendi que apenas o seu espírito tinha vindo visitar-me, enquanto seu corpo repousava tranquilamente em sua casa. Então, eu quis trazer esse relato. Vocês estão vendo a apresentação, né? Sim, a apresentação está apresentada. Ah, sim, só que não essa leitura sua. Não, leitura não. Só foi a leitura para nós entendermos esta apresentação. Então, deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Foi o Espírito São Luís que nos deu dessa solução mediante as respostas seguintes. Então, naquele relato que nós fizemos, que eu não apresentei, né? Ele pergunta, no relato da senhora R, trata-se de uma criança que viu perto do leito da sua mãe um homem a fumar um grande cachimbo. Compreende-se que esse espírito pode ser tomado a aparência de um homem que fumava, mas parece que fumava realmente, pois o menino viu o quarto repleto de fumaça. O que era essa fumaça? Uma aparência produzida para o garoto. Então, interessante, né? Você viu que era uma aparência. Realmente ali não tinha efetivamente a fumaça. Para o garoto, ele estava vendo a fumaça, que ele estava fumando o cachimbo, estava vendo, mas era uma aparência que os espíritos produziram naquele momento para o garoto. Gente, qualquer pergunta, por favor. Continuando. Citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Então, naquele caso que nós limos, o que apareceu era o espírito de uma pessoa que estava viva, na emancipação da alma, veio visitá-la. Esse espírito tinha uma caixa de rapé, do qual tomava pitadas. Experimentava ele a sensação de que experimenta o indivíduo que o faz o mesmo? Está dizendo, olha, apareceu lá, ele estava com uma caixa de rapé e estava tomando as pitadas de rapé. Ele experimentava a sensação? Não. Então, aquele espírito só estava com aquela aparência, com a caixa de rapé, aparentemente, né, tomava a pitada do rapé, mas ele não sentia a sensação. Aspas. As pessoas mais jovens talvez não saibam o que é o rapé. Todos sabem o que é rapé? Alguém tem uma dúvida? Rapaz, eu estou pesquisando aqui, ia te perguntar agora o que é. Rapé, antigamente o meu pai acho que não usava, não, meu avô usava. É uma caixinha no que você pegava o fumo moído, ele ficava todo moído. É um tipo de farinha só de fumo de corda. E as pessoas iam colocando no nariz... Desidrata o fumo e moe ele, fica só um pozinho, né? Isso, olha lá. O meu avô também usava, o Zé já só a parte prática da coisa. Então acontecia isso. Quem perguntou foi o Eros? Foi eu mesmo. Então, aí, Eros, a pessoa pegava aquele fumo desidratado, um pozinho, colocava no nariz e espirrava. Era uma coisa que o pessoal da antiga fazia. Então, isso era rapé. Meu pai acho que não usava, não. Meu avô usava muita caixinha de rapé. Então, cheirava assim. Para espirrar? Para espirrar. A sensação que eu saiba era para a pessoa espirrar. Era uma sensação que o pessoal gostava. Não era para fumar, para nada. Eu lembro do fumo que você colocava entre a gengiva e o dente, né? Que é o chamado mascafumo. Também tinha. Não é isso, o rapé não era para o pessoal cheirar para espirrar. O pessoal gostava disso.
Nunca Entendi. experimentei, não posso falar para você a sensação disso. Cada um, né? Eu, como conhecia do rapé, falei, puxa, deixa eu perguntar agora se todos sabiam, né? Então, não tinha sensação lá para fazer espirrar, então era aparência. Aquela caixa de rapé tinha a forma de que ele se servia habitualmente, porque ele era um espírito de uma pessoa viva que, né, ainda estava encarnado, e que se achava guardada em sua casa, que era dita caixa nas mãos da aparição, que a aparição que tinha lá parecia com a caixa de rapé, uma aparência somente. Era para que a circunstância fosse notado como realmente foi, e não tomasse a aparição por uma alucinação, devido ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença, e por isso tomou todas as aparências da realidade. Lembra que nós vimos antes, quando nós desencarnamos com o nosso perispírito, nós vamos ter a aparência da última reencarnação. Então, se eu quiser aparecer para minha família, eu vou aparecer com a fisionomia do que eu tinha para ser reconhecido. Nesse caso, é um exemplo típico, né? Ela o conhecia dessa maneira, com a caixinha de rapé, a sua pitada. Então, falou, não, realmente era fulano de tal que estava aqui, mas tudo aparentemente. Podemos passar? Dizes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Desejamos, né, que estava errado, saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade ou se nela havia alguma coisa de material. Certamente que sim. É com auxílio desse princípio material que o perispírito toma aparência de vestuários semelhante a que o espírito usava quando vive. Então, como nós já aprendemos, é através do nosso perispírito, que nós já vimos que é matéria mesmo, bem etérea, quintessenciada, que toma a forma que nós gostaríamos que ele tomasse. No caso do vestiário, no caso da aparência, sempre relembrando que depende do conhecimento do espírito, né? Então, ele pode manipular os fluidos e momentaneamente transformar aqueles fluidos numa aparência real, né? Continuando. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre? Ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão esses um duplo etéreo, né? Seria um duplo no mundo invisível, como os homens são neles representados pelos espíritos? Não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais, disseminados por todos os pontos dos espaços, na vossa atmosfera, tem um espírito, tem um poder que está longe de suspeitar. Que poder é esse? Com conhecimento, modificar, transformar essa matéria quintessenciada, esses fluidos que é matéria, né? Podem, pois, eles concentrar a sua vontade, olha, a vontade, e esses elementos, concentrar a sua vontade a esses elementos e dar-lhe formas aparentes que correspondem a dos objetos materiais. Então, nós já vimos isso, né, que nós, com a nossa vontade, com o nosso pensamento, nós que tenhamos conhecimento, nós podemos modificar a aparência da matéria. Fluido é uma matéria etérea, é uma matéria quintessenciada, o nosso perispírito, nós também podemos modificar a sua forma. Então, todos nós temos esse conhecimento. Alguns espíritos, conhecimento maior do que os outros. Então, nós podemos modificar a matéria através dos fluidos espirituais. Volto a fazer a pergunta categoricamente, a fim de evitar qualquer ambiguidade. As vestes com que os espíritos se cobrem são alguma coisa?
parece-me... A pergunta foi dura, a resposta também, né? Parece-me que minha resposta anterior resolve a questão. Não sabeis que o próprio perecimento é alguma coisa? Então, são alguma coisas, mas determinadas criações não são eternas, são momentâneas, desde que, lembra que nós vimos, nós possamos concentrar o nosso pensamento e a nossa vontade em algo. Então, aquilo vai perdurar até quando nós estejamos com o nosso pensamento, a nossa vontade voltado para aquilo. Mas sempre é alguma coisa. Lembra que nós, aqui encarnado, nós modificamos a matéria, construímos cadeiras, celulares, mesas, computadores, o que quer que seja, com a matéria bruta, vamos falar assim. No mundo espiritual é a mesma coisa, só que nós estamos manipulando fluidos, estamos tornando aquela matéria, formando na matéria alguma coisa, o que eu esteja pensando e com a minha vontade eu estou criando momentaneamente. Desde quando eu pare de pensar, eu não tenho mais a vontade, aquela forma que eu dei aos fluidos automaticamente desaparece. Decorre dessa explicação. Teve uma pergunta? Não, Zé Roberto, é que eu estava lendo aqui o seu, é a Graça. É assim, Oi, eu estava Graça, tudo lendo bem? aqui, tudo bem, você, Zé Roberto? Tudo Olha, bem. é porque eu estava lendo aqui e eu acho que você se enganou ali. Está escrito assim, quando ele fala, volto a fazer a pergunta categoricamente, a resposta. Parece-me que a minha resposta anterior resolve a questão. Mas aqui você pôs perecimento e, na verdade, é perispírito. Então pode ser que eu tenha errado, me desculpe, Eu Graça. acho, porque eu estava seguindo aqui no livro e parece Tá. que está escrito assim, sabe? Não Tá. Pode ser que saber se na o hora próprio perispírito é alguma coisa. Não, tá. é Então, só a minha realmente. extrata, só para contribuir, só isso. Não, tá certo, né? Pode ser na hora de eu fazer a Digitar, né? dissertação escrita aqui, digitar, eu digitei errado. Então, Não. mas é isso mesmo. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa, é isso que ele estava dando a ênfase no perispírito. Obrigado, Graça. É isso mesmo, que na hora de escrever, eu escrevi perecimento, mas na minha cabeça estava perispírito. Eu não sei aonde eu escrevi perecimento aqui. Que o perecimento é alguma coisa. Obrigado, Graça. Tá certo. Então, gente, Obrigada a você, Zé peço Roberto. desculpa, vou Que corrigir isso? o meu slide para perispírito. Na hora de digitar, eu digitei errado. Não, tá certo, Zé Então, Roberto. Obrigada. obrigado. Não, eu que agradeço, Graça. Então, vamos lá novamente. Decorre dessa explicação que os espíritos fazem com que a matéria etérea sofra transformações à vontade. E que, assim, por exemplo, para a caixa de rapé, o espírito não achou pronta, mas que a fez ele mesmo para o momento de que dela necessitava, por ato de sua vontade, e que pôde desfazê-lo. O mesmo deve se aplicar a todos os outros objetos, como roupas, joia, etc. Mas é claro, né? Faltou um ponto de interrogação ali, né? Mas é claro, sim, da mesma maneira, né? Que a caixa de rapé não estava pronta e ele modificou o fluido para transformá-la, entre aspas, na caixa de rapé, os mesmos objetos é o mesmo procedimento, é o mesmo processo. Roupa, joia, etc., uma flor, um jarro, qualquer coisa, é o mesmo procedimento. Essa caixa de rapé era visível para essa senhora, a ponto de ilusioná-la. Poderia o espírito tê-la tornado tangível para ela? Ele poderia ter. Com certeza nós já vimos isso, né? E ele aqui está realmente confirmando esse nosso conhecimento, né? Que a caixa de rapé poderia ficar tangível, ela poderia ter pego, como a gente já viu nas aparições também, aparições do perispírito, nós podemos abraçar, fazer um carinho, receber um carinho,
e a gente até confundir com o corpo físico. Então, é o mesmo procedimento. Então, ele poderia tê-lo tornado tangível. Pois não, quem perguntou? Quem Fui eu levantou de a mão? novo, Zé Roberto. Fui eu, Oi. Graça. Ô, Oi, Zé Graça. Roberto, sabe o que que é? Eu não sei se eu já contei aqui que uma conhecido meu me contou a história, acho que eu já contei sim, que uma parente dele participando de um trabalho numa mesa mediúnica, ela tinha falecido a filhinha dela de 6 anos e ela estava num momento de muito sofrimento. E aí, lá nesse trabalho mediúnico, foi materializado, né, uma flor que, segundo lá quem participou, disse que a menina tinha levado para a mãe. E ela segurou na flor, essa flor ficou na mão dela. Eu queria saber o seguinte, essa flor, né? Porque imagina a alegria dessa mãe sabendo que a filha foi ali, esteve ali e para, né, mostrar que estava ali entregando aquela flor, né? Foi entregue a ela e ela foi materializada. E aí eu queria saber o seguinte, e aí quanto tempo dura essa materialização? Boa pergunta, Graça. Depende, Graça. Cada caso é um caso, né? Vai demorar durante o tempo que a menina esteja aqui naquela sessão mediúnica. E isso que bom que você trouxe, esse fenômeno que foi específico para essa mãe de trazer flor. Isso acontece muito numa mesa mediúnica, principalmente para todos, não só para uma pessoa específica, um médico específico, para todas. Mas o tempo, Graça, vai ter ali o tempo que está em que a criança, nesse caso específico, esteja ali perto da mãe. Ao passo que a criança retorne com os amigos espirituais para o mundo espiritual, aquela criação, vamos falar assim, fluídica, aí desaparece. Então, o tempo não tem um tempo específico. Pode ser enquanto durar aquela mesa mediúnica, mas ali é dentro daquele trabalho, Graça. Tá, Mas obrigada, Zé é, Roberto. mas é gratificante, né? Como realmente essa doutrina é consoladora e confortadora. Como deve ter confortado, né, a mãe, nesse caso específico, né? E a pessoa que me contou estava presente, sabe? Então ela Não, mas assistiu. isso acontece bastante, viu, Graça? Principalmente para o grupo, para aquele grupo de trabalho, acontece bastante. Que bom, é bom trazer esses relatos, sim. Obrigada, Zé Roberto. Alguém mais levantou a mão? Não? Parece que eu ouvi alguma coisa. Podemos continuar? Então. Se sim, que foi o caso, a senhora poderia tê-lo tomado, né, em suas mãos, acreditando que tinha uma verdadeira caixa de rapé? Sim, ela poderia ali, então, algo tangível para ela podia acreditar, sim, eu estou com uma caixa de rapé na minha mão, porque o objeto criado fluidicamente, nós já vimos, é uma caixa, né, é algo material, nós podemos deixar tangível, a tangibilidade do perispírito, né? Então, realmente, com certeza pode. Se ela tivesse aberto, provavelmente teria encontrado tabaco nela, né? Se tivesse tomado esse tabaco, ela teria feito espirrar. Aqui o caso desse espirrar aí, Eros. Aqui, teria, porque realmente era a finalidade, né? Então, olha que interessante, né? Ele teria encontrado tabaco, e se ela colocasse nas narinas, no nariz, teria feito espirrar sim, porque é algo tangível, é algo que pode se sentir, né, sensível. Então, ela poderia, aquela que está lá, sim, pegar o tabaco e colocar no nariz e espirrar. Interessante, né? Realmente, por isso que, né, eu acho que foi a Neide, né, que comentou, não lembro, desculpe se não foi, dessa importância, né, que houve para a época esses fenômenos físicos, né, demonstrando a veracidade dessa nova doutrina, desse novo mundo. Hoje já está realmente, não tem mais essa necessidade toda, né?
Então, o espírito pode dar não só forma, mas propriedades especiais, né, à matéria, se ele quiser. Sim. Só em conformidade com esse princípio é que respondi afirmativamente às questões precedentes. Vós tereis provas da poderosa ação que o espírito exerce sobre a matéria, e que estáis longe de suspeitar, como vós disses, né? Então, olha, como tinha ainda muito que nós aprendemos e temos muito que aprender, né? Então, nós podemos, o espírito, se tiver conhecimento, ele pode modificar as propriedades da matéria. O fluido ali, ele não tem propriedade nenhuma, mas nós, com a nossa vontade, com o nosso pensamento, nós podemos dar propriedade, sim, a esses fluidos, né? E quantos fenômenos novos nós poderemos ainda aprender através desse trabalho de Kardec, né? Como ele diz aqui, vós tereis provas poderosas da ação que o espírito exerce sobre a matéria, e estamos longe de suspeitar. Então, realmente, falta muito conhecimento, mas que bom que nós já temos a base e compreensão desses novos fenômenos, dessas novas propriedades que o espírito pode elaborar. Suponhamos, então, que ela quisesse fazer uma substância venenosa e que uma pessoa tivesse tomado, teria sido envenenado? Eu lembro que alguém fez essa pergunta na última reunião que fizemos. Ele poderia, mas não teria feito, não teria permissão para fazê-lo. Então, olha que interessante, né? Era possível fazer isso, mas não teria feito porque não tem permissão. As leis de Deus não permitiria que o espírito fizesse uma substância dos fluidos, uma substância venenosa para prejudicar ou tirar a vida física de qualquer que seja. Se houvesse essa permissão, se a lei de Deus permitisse, como seria a nossa vida aqui no plano material, né? Como é que seria aí tudo hoje a vida nossa, né? Então, as leis de Deus não permitem que ele faça isto. Agora, ao contrário, ele teria o poder de fazer uma substância que fosse salutar e curável em caso de doença, e isso aconteceu. Então, aí a gente vendo essa pergunta, antes de nós vermos a resposta, vamos refletir, né? Você vê, a questão anterior, não, Deus, as leis de Deus não permitem isso, fazer o mal, porque Deus não criou o mal, Deus só criou o bem, criou tudo para que nós possamos fazer o bem. Aí ele pergunta, então, se fosse ao contrário, algo salutar, curável de uma doença, isso é possível? E isso aconteceu? Sim, isso é possível. Olha a bondade divina aqui nos mostrando, né? A bondade de Deus. Sim, isso aconteceu muitas vezes. Acontece e aconteceu muitas vezes. Se nós voltarmos lá no filme Nosso Lar, lá no final do filme, né? Onde o novo esposo da esposa do André Luiz, ele mesmo manipula os fluidos da água ali com o seu passe e torna um remédio para ele que ele melhora. Quem assistiu o filme vai lembrar como é interessante isso, né? Ele poderia então facilmente fazer uma substância alimentar. Suponha que ele tivesse feito uma fruta, algum prato, algum poderia tê-lo comido e ficado saciado? Sim, sim. Mas não procure tanto e contar o que é tão fácil de entender. Basta um raio de sol para tornar perceptível em seus órgãos grosseiros aquelas partículas materiais que abarrotam o espaço no meio de qual você vive. Ele falou, é possível sim, mas
ele dá o exemplo. Um raio de sol pode nos abastecer das nossas dificuldades materiais e nos saciar. Então, olha que coisa interessante, né? E ele continua. Você não sabe que o ar contém vapor de água? Condensá-los, você o trará de volta ao estado normal. Prive-os de calor, e agora essas moléculas impalpáveis e invisíveis tornam-se um corpo sólido e muito sólido, e muitas outras substâncias das quais os químicos lhe tirarão maravilhas, ainda mais ou mais surpreendentes. Só o Espírito tem o instrumento mais perfeito que os seus, a vontade e a permissão de Deus. Então, o que eles não mostram, assim, é possível fazer uma substância, e mais para frente nós vamos trazer um exemplo, mas que nós podemos encontrar isso na nossa natureza, com o sol, o ar, o calor. Então, nós podemos manipular materialmente todos esses princípios que nós temos na natureza e criar subsistência alimentar. Ele fala, olha, só os espíritos têm instrumentos mais perfeitos que os nossos, a vontade e a permissão de Deus, porque nós vamos manipular os fluidos e fortalecer o nosso corpo físico com aquilo que nós prepararmos. Aí eu trouxe para nós, na Revista Espírita, de agosto de 1859, eu quis trazer um exemplo para como isso, como é importante. Isso eu achei muito interessante para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, que nós podemos, com a nossa fé, modificar muitas coisas. Lógico, com o nosso trabalho que nós estamos realizando. Mas olha que interessante, né? Um caso que está na revista. Em 1856, a terceira filha da senhora Melly, de 4 anos de idade, adoeceu no mês de agosto. Então, a criança estava doente. A criança estava continuamente mergulhada no estado de sonolência, interrompido por crises e convulsões. Durante 8 dias, eu mesmo a vi, parecendo sair do seu abatimento, adquirir uma expressão sorridente e feliz, de olhos semicerrados, sem olhar para as pessoas que a cercavam. Estender a mão por meio de um gesto gracioso, como para receber alguma coisa, levá-la à boca e comer. Depois, agradecer com um sorriso encantador. Durante esses 8 dias, a criança foi sustentada por esse alimento invisível e seu corpo readquiriu a aparência do frescor habitual. Quando pôde falar, parecia haver saído de um sono prolongado e contava visões maravilhosas. Olha a espiritualidade demonstrando esse infinito amor de Deus, né? Ajudando, nesse caso aqui desse acontecimento, né, essa criança de 4 anos a sobreviver. Então, é possível sim, e depende da nossa fé, do nosso trabalho. Só voltando um pouco, ó. Espírito tem instrumentos mais perfeitos que os seus, a vontade e a permissão de Deus. Então, quando nós temos essa vontade de ajudar a que a vida sobreviva, com a nossa vontade, nós sempre teremos a permissão de Deus para realizar esse trabalho maravilhoso, né? Ao contrário, não, mas sim para fazer o bem, com certeza. Se nós tivermos essa vontade, Deus sempre vai permitir isso. Podemos continuar? Eu quis trazer, né? Está lá na Revista Espírita, gente. Por isso que eu quis trazer esses exemplos para mostrar como a Revista Espírita tem tanto trabalho, tanta demonstração de amor, de carinho nos seus trabalhos, né, de fenômeno que existiram muito na época para demonstrar essa nova doutrina, né? Poderiam os objetos tangibilizados pela vontade do Espírito ter um caráter de permanência e estabilidade e tornar-se comuns? Pode ser,
mas não acontece, está fora da lei de Deus. Então, poderia acontecer, a mesmo caso de se transformar os fluidos em algo venenoso. Poderia, mas Deus não permite. Então, essa permanência e estabilidade não poderia, no caso específico aqui, no nosso mundo de encarnado. Então, isso não acontece. Isso tem uma permanência, uma estabilidade, enquanto nós estivermos pensando e tivermos vontade para isso. Todos os espíritos têm o mesmo poder de produzir objetos tangíveis? Certamente, quanto mais alto o espírito, alto no sentido de conhecimento, de elevação espiritual, mais fácil ele obtém. Mas, novamente, depende das circunstâncias. Dos espíritos inferiores pode ter esse poder. Então, todos têm, mas nem todos têm um conhecimento elevado para produzir algo que vai trazer o bem ou não. Quanto maior o espírito tiver do conhecimento moralmente, espiritualmente, sim, ele tem mais facilidade de produzir esses objetos. Mas os espíritos com menos esclarecimentos também têm. Será que o espírito sempre percebe como ele produz suas roupas ou seus objetos que ele parece? Não. Então, nós já vimos isso, né? Que muitas vezes ele contribui para a sua formação por um ato instintivo, que ele mesmo não compreende, se não estiver suficientemente esclarecido para isso. Então, nós já vimos que muitos espíritos têm esse conhecimento de que está produzindo algo, outros não têm, principalmente nas suas roupas, né? Eles são plasmados sem que eles tenham, né, conhecimento. Outros aproveitam a oportunidade e fazem isso por eles. Ou então, instintivamente, mesmo sem pensar, eles produzem as suas roupas e objetos, né? Seu espírito pode extrair do elemento universal os materiais para fazer todas as coisas, para dar a essas coisas uma realidade temporária com suas propriedades. Ele pode muito bem extrair dele o que é necessário escrever, e, portanto, isso nos parece dar a chave para o fenômeno da escrita direta. Olha, interessante, vou ler novamente, porque eu li um pouquinho rápido. Seu espírito pode extrair do elemento universal, do fluido cósmico universal, os materiais para fazer todas essas coisas, né, que nós já vimos, para dar a essas coisas uma realidade temporária, mas com suas propriedades. Ele pode muito bem extrair desse elemento universal o que é necessário escrever, e, portanto, isso nos parece dar a chave para o fenômeno da escrita direta. Está perguntando, é isso mesmo? Finalmente aqui está. Finalmente você percebeu isso, realmente. Da pneumatografia é isso, né? Para ser algo escrito em algo que não necessita, que não está ali nem um lápis, caneta, nem a mão do médium, ele está pegando do elemento universal, manipulando esses fluidos e escrevendo fluidicamente naqueles papéis. Aí ele fala, finalmente você realmente está no caminho certo, né? Se a matéria utilizada pelo espírito não tem persistência, como é que os vestígios da escrita direta não desaparecem? Aí, não epilogize sobre palavras, não derive sobre as palavras, né? Não mude as minhas palavras, né? A princípio, eu não disse nunca. Trata-se de objeto material volumoso. Aqui são traçados sinais de que é útil preservar, e são preservados. Quis dizer que os objetos assim compostos pelo espírito não poderiam tornar-se objeto cotidiano, pois não há, na realidade, agregação de matéria como em vossos corpos sólidos. Falando sobre a escrita direta. Ele falou, porque no começo nós voltamos lá na escrita direta, ele falou, olha, a escrita direta é algo raro de acontecer, e não é para fazer páginas inteiras, é somente frases, letras, palavras, né? Então, aí
a pergunta ele já está querendo generalizar. Ó, se a matéria utilizada pelo espírito não tem persistência, que não fica muito tempo, como é que o vestígio da escrita direta não desaparece? Ele falou, não mude o que eu disse. Eu nunca falei que nunca. Eu falei que não poderia, o espírito falando, não poderia ser algo volumoso. Que coisas simples, palavras, frases, sim, não vai ter a mesma eficácia, o mesmo rendimento de uma psicografia, que aí sim, são páginas e páginas, aí está utilizando a mediunidade, né, de ambos e algo material, um lápis, uma caneta específico. Alguma pergunta? Então vamos lá. Aí nós já vamos para a questão 129, também lá do Livro dos Médiuns, né? A teoria acima, né, que o Kardec diz, que eu trouxe até agora, podemos resumir dessa maneira. O espírito atua sobre a matéria. Da matéria cósmica universal, que nós vemos que é a matéria mãe, é a matéria primitiva, tira os elementos de que necessite para formar a seu bel prazer, aí a seu bel prazer sempre respeitando os conhecimentos e as leis de Deus, objetos que têm a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Ponto. Então Kardec está resumindo que nós tiramos do fluido cósmico universal, lógico, que é a matéria primitiva, para nós que nós possamos manipular de acordo com o nosso conhecimento. Aí ele continua. Pode igualmente, pela ação da sua vontade, é muito importante a nossa vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Como nós vimos, o espírito, se tiver conhecimento, pode manipular os fluidos e momentaneamente transformar aqueles fluidos num objeto de uso comum, no caso lá da caixinha de rapé. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, como nós vimos. Muitas vezes, no caso específico das roupas, o espírito não está querendo criar aquilo, mas instintivamente ele cria, porque é necessário para que ele possa exemplificar ou estar em algum lugar. Então, quando necessário. Sem disso se aperceber. No caso das roupas, é um exemplo bastante firme, porque a gente pode realmente, o espírito, muitas vezes, ele está vestido, nem se apercebeu de como isso foi criado. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinado à sua vontade ou uma necessidade que ele experimenta. Nós vimos no exemplo lá daquela aparição para aquela vidente, daquela senhora, daquele senhor que vem tentar ajudá-la, mas se mostrando como ele que era, porque ele estava ainda com a vida material, se mostrando a maneira que ele fosse reconhecido, com a caixinha de rapé, com a vestimenta que ele tinha. Então, era uma necessidade, naquele momento, que ele precisava se apresentar daquele modo para se fazer reconhecido, né? Porque nós lembramos estava na Revista Espírita, depois, quando ela estava melhor, ele veio visitá-la e ela falou, puxa, muito obrigado por ter vindo em casa me ajudar, tentar me ajudar. Falou, mas eu nem fui, nenhuma vez eu fui fisicamente aí. Mas, como espírito, ele se mostrou da maneira o qual ela o conhecia. Pode fazê-los e desfazê-los livremente, sim. Como nós vimos, pode a qualquer momento desfazer, desde que a vontade e o pensamento não esteja naquele objeto. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, né, encarnadas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornar-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. Então,
Pode o espírito, através da sua vontade, dar aparência a um objeto, torná-lo visível para que ele possa, aquele encarnado, ver, e até mesmo tangível, para que aquele encarnado possa apalpar e sentir aquele objeto, ou como nós falamos, até o caso do perispírito. Aí ele conclui a formação, porém não criação. Então isso é muito interessante, né? Que Kardec nos traz essa informação. Não tem criação, ele não criou, porque aquele objeto, ele pode se desfazer. Então não é uma criação, é a formação, não uma criação. Ele formou momentaneamente aquele objeto, porque ele fala, atento do que o nada, o espírito nada pode tirar. Então, o espírito, trocando isso com outras palavras, o espírito, fluidicamente, ele não consegue criar. Ele pode formar, que é diferente da criação. Podemos continuar? Alguma pergunta? Já estamos no finzinho, gente. A existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência. E os espíritos, como acaba de ver, a confirmam. Então, a gente vê que a ciência hoje, estudando a matéria escura, a gente percebe-se que a ciência acadêmica está indo de acordo com a ciência espírita, e não deveria ser diferente, porque tudo que foi trazido pelos espíritos é a verdade. Então, hoje a ciência acadêmica está nos mostrando uma realidade que os espíritos nos trouxeram da década de 57 para cá, na Gênese. Muita informação que está na Gênese, que hoje a ciência acadêmica está descobrindo, né? Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria, que, pelas transformações por que passa, também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. Então, que Kardec traz através das informações dos espíritos, toda matéria deriva do fluido cósmico universal, deriva dessa matéria primitiva. O que vai se modificar são as propriedades, os agregamentos de átomos, de moléculas que vão determinar a propriedade daquela matéria. Daí vem que uma substância salutar pode, por efeito de simples modificação, tornar-se venenosa, fato do que a química nos oferece numerosos exemplos. Isso já falando da parte da matéria aqui do mundo material. Realmente, se nós pegarmos a química, é possível transformar algo salutar em algo venenoso. É diferente daquele caso que nós vimos nas transformações fluídicas. Agora, da matérias, não. É possível, a gente vê aí na mídia quantos casos de envenenamento que as pessoas sofrem sem perceberem, né? Então, isso é possível, né? Toda a gente sabe que, combinadas em certas proporções, duas substâncias inocentes podem dar origem a uma que seja deletéria. Isso a química nos mostra, né? Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. Juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo. Isso é uma verdade. Então, você vê que a composição química que vai alterar a propriedade da matéria. As moléculas são a mesma. Aqui ele está falando do H2O da água. Se colocar mais um de hidrogênio, é a água oxigenada, que é um líquido corrosivo. Sem mudança nenhuma das proporções, às vezes as simples alterações no modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades. Quem é químico, eu não tenho essa habilidade, não sou químico, mas quem é químico sabe dessas propriedades que podem a todo instante estar sendo modificada, e os agentes químicos fazem esses testes, essa experiência a todo instante, né?
Assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. Isso sempre falando do lado material. Pois que o espírito é possível tão grande ação sobre a matéria liminar, conserve-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo por isso a sua vontade o efeito de reativo. Então, o que Kardec está nos trazendo, olha, quimicamente, materialmente, tudo isso é possível. E por que seria diferente para o espírito desencarnado? Não, é questão só do lado material, do lado espiritual. Então, Kardec tem reforças no final. O espírito é possível tão grande ação sobre a matéria alimentar, que é dado não só formar substância, mas também modificar-lhes as propriedades. Então, esse conhecimento cada espírito tem de acordo com a sua evolução. Essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje: o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, onde o efeito curativo da ação magnética é convenientemente dirigida. Aqui, nós conhecemos bem, que o Kardec aqui traz para nós. É os nossos passes e nossa água fluidificada, que são energias manipuladas, sempre pelo espírito desencarnado, atuando nos nossos fluidos materiais, para que, através do magnetismo, nós possamos, através dos passes, numa câmara de passe, hoje no trabalho na câmara de passe, nós passarmos boas energias para que aquele assistido possa receber essas boas energias para melhora material, para melhora espiritual. E com a água também. Através do magnetismo, as mudanças da propriedade da água, a água fluidificada, que nós vemos todos os dias num grupo público, sendo direcionada à melhoria daqueles que vão lá em busca da sua melhora. Então, aqui nos traz, e a gente participa disso, quem trabalha no grupo público, no grupo público, vê o exemplo desse ensinamento de Kardec todo dia. O nosso passe magnético, fluídico, a nossa água fluidificada, que ambos traz um benefício muito grande para a matéria e para o espírito. E sempre como Kardec nos ensina, o espírito atuante é do magnetizador, sempre assistido por outro espírito, que somos nós, assistido pelo plano espiritual. Olha que coisa maravilhosa, Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como há de se explicar a ação material de tão sutil agente? E a gente pode perceber, você estudando Kardec e vendo o filme de Kardec, ele era um profundo conhecedor do magnetismo, Então, isso ajudou demais na decodificação da doutrina, Então, a vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que existe. Está falando da vontade. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformados.
Olha a importância da nossa vontade, da nossa dedicação. Então, é nós, com a nossa vontade, com o nosso pensamento, que nós vamos transformar o fluido cósmico universal numa propriedade útil em benefício de todos nós, né? Tanto... Oi? Eu estava falando, Zé Roberto, que é impressionante esse negócio da vontade quanto aos drogados, né? Enquanto ele não tem a vontade, ele não sai da droga. Bem interessante esse passo aí. Mas em tudo, né? Enquanto a vontade, é por isso que a doutrina espírita, né, nos explica muito, né, da individualidade. Enquanto nós não tivermos consciência daquilo que é o melhor, nada vai acontecer. Porque realmente a nossa vontade, né? Por isso somos seres individuais. Então, com a nossa vontade, que nós vamos buscar nos melhorar. Nós podemos, todos nós, dar um exemplo para qualquer irmão nosso, mas se ele não tiver aquela vontade, aquela dedicação, aquele anseio de mudar, nada vai acontecer, né? Então, tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Então, por quê? Nós somos espíritos encarnados, mas nós somos espíritos. Atualmente nós estamos encarnados, tem aqueles nossos irmãos que estão desencarnados e logo estaremos também desta maneira, né? Mas é do espírito esse atributo. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força da vontade. Olha como Kardec nos traz, e os espíritos, sem dúvida, nos mostra da vontade. Quanto é importante para todos nós, né? Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode do mesmo modo mudar-lhes as propriedades, dentro de certos limites. Claro, nós já vimos isso, né? Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Novamente aqui, o nosso passe fluídico, né? Faculdade que todos nós temos, lógico, em graus diferentes, porque é um conhecimento individual, é uma experiência individual de cada um de nós. Então, como é importante, né, nós temos essas informações, esses ensinamentos trazidos por Kardec, que nos faz refletir sobre a responsabilidade que todos nós temos conosco mesmo, com a espiritualidade e com todos. E isso vai depender da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, da nossa fé, da nossa perseverança, do nosso trabalho. Então, nós já vimos que temos esse, entre aspas, poder. Olha que realmente que coisa maravilhosa em que todos nós, com a nossa vontade, podemos manipular e, nas propriedades fluídicas, criarmos objetos, criarmos substâncias que vão ajudar demais a todos nós com a nossa melhora material e com a nossa melhora espiritual. Então, acho que... Deixa eu voltar aqui para a nossa reunião. Acho que é que nós tínhamos... Aqui nós encerramos. O Laboratório do Mundo Invisível, você vê que nós demoramos 3 reuniões, porque é algo importante, gostoso da gente estar estudando, né? E nos traz conhecimento que nós podemos estar atuando no nosso dia a dia. Como isso é muito bom, né? Temos alguns minutinhos aí, por favor. Hoje vocês ficaram muito quietos. Eu que falei mais do que vocês. Sueli, por favor, Sueli. Oi. Então, a gente está estudando aqui sobre modificação espiritual, né? De acordo com a nossa vontade. Tem
Até tem vídeo no YouTube sobre um cientista que fez um experimento com as moléculas, com os cristais de água. Talvez vocês Sim. já tenham visto isso. Acho que, se não me engano, no Japão, se não me Um engano. japonês, isso mesmo. Ele é japonês, não lembro o nome agora, que a memória não é tão boa. Mas que, assim, a gente, com palavras, sentimentos, a gente muda os cristais, as moléculas da água, né? Se você diz palavras ruins, essas moléculas, elas ficam feias. E se você diz palavras boas, né, bons sentimentos, ele muda, são moléculas bonitas, né? Assim como a gente vê os cristais de neve, né, que a gente vê muito, é a mesma coisa no da água. Então, assim, a gente aqui encarnado tem esse poder, né, de mudar a água de acordo com as nossas atitudes, né? Então, eu pelo menos concluo que se a gente, o corpo da gente, tem a maior porcentagem do corpo da gente é água, se a gente tiver boas atitudes, bons pensamentos, vai estar sempre com essa água do nosso corpo equilibrada, harmonizada, né? Boa. Agora, se está pensando coisas... É por isso que a gente vê que pessoas que só reclamam, só falam mal, só têm maldade, adoecem, né? Muitas vezes até a aparência física fica feia. Eu concluo isso, não sei. Então, nós mesmos temos essa capacidade de modificar a água, por exemplo, né? Já é um começo de aprendizado aí, de modificação do fluido cósmico. Obrigado, Sueli. Obrigado, Sueli. Realmente é isso, porque o nosso corpo, né, o cientista fala 70% de água, mas tudo é matéria, tudo é matéria. Então, como nós já vimos, o nosso pensamento, a nossa vontade atua diretamente na matéria e tem condições de mudar suas propriedades. Então, a Sueli falou, realmente, o nosso corpo físico sofre todo esse impacto do nosso padrão vibratório. O que é esse nosso padrão vibratório que a gente sempre comenta? É o que eu penso, é o que eu faço e é o que eu falo. Se eu penso coisas boas, se eu faço coisas boas, se eu falo coisas boas, realmente o que vai acontecer? Coisas boas. Agora, se eu penso coisas ruins, faço coisas ruins, falo coisas ruins, é esse padrão que eu estou criando. E realmente nós estamos estudando e estamos vendo que isso é possível, nós podemos modificar. E a Sueli falou uma verdade. Quantas vezes nós vamos ao nosso médico com a dor de cabeça, por exemplo? Fazemos todos os nossos exames e está tudo normal. Zé Roberto, os seus exames são normais. Mas, doutor, essa minha dor de cabeça que não passa? Dá para a gente refletir sobre padrão vibratório, sobre tudo isso que nós aprendemos nessas 3 reuniões, sobre modificação da matéria, sobre modificação fluídica, né? Depende de nós. Gente, foi ótimo. Oi, Graça. Zé Roberto, então, isso que a Sueli falou, eu me lembro que eu também vi esse experimento, né, num e-mail que eu recebi, e esse cientista japonês, ele pôs, inclusive, assim, em várias situações, a água ali e aí não sei de que maneira que ele fotografava lá a molécula, e às vezes com a músicas diferentes, a posição das moléculas, o desenho que ela fazia era diferente. Então, assim, é muito interessante isso, porque a gente sabe que tudo é energia, né? Tudo é vibração. E na situação da música, por exemplo, ele mostrava ali
numa oração, a pessoa fazendo uma prece, a influência no desenho dessa molécula. Então, assim, a gente, quando vai pensar nisso, a gente pensa, inclusive, no planeta, que também tem 70% do planeta é água. Então, a gente imagina o que a gente pode também interferir com o nosso pensamento, nosso sentimento, as nossas atitudes, no que está em volta da gente, né? Nossa, ela falou aí, eu fiquei aqui pensando. Mas é só isso, era só para comentar. Psicosfera da Terra. Então é isso mesmo, a Terra é matéria, né? Terra, água, tudo é matéria. Então, como nós podemos modificar o ambiente que nós vivemos, né? Quem vai encerrar para nós? Já passou um minutinho. Quem vai encerrar para nós? Quem? O Graça, encerra para nós, Graça. Pronto, por favor. Eu estou aqui rindo de você, Zé Roberto. Não, eu encerro sim, Zé Roberto, com prazer, viu? Então, vamos nesse momento, encerrando o nosso estudo de hoje, desta noite, agradecer muito a Deus pela oportunidade que tivemos de estar aqui, agradecer ao Zé Roberto por todo o seu esforço, trazendo tanta informação, tanto conhecimento, tanta reflexão, agradecendo aos nossos colegas que também trazem essa reflexão para nós, agradecendo muito a equipe espiritual que dirige esse trabalho, esse nosso estudo, por podermos estar aqui participando dele, e agradecendo a Jesus, nosso mestre, a Kardec, nosso mestre também, por toda essa oportunidade, por todo esse conhecimento. Que Deus nos abençoe a todos e nos fortaleça para continuarmos seguindo esse caminho. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Obrigado pela presença. Obrigada. Fique com Deus. Até segunda, se Deus quiser, gente. Até. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.